A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, venho eu contar mais uma experiência que eu tive da parte do Deus vivo, poderoso, do seu santo e glorioso Filho Jesus. Aleluia! Estávamos eu e a minha esposa em oração, era tarde, aleluia. E nós estávamos ali na oração, intercedendo por nós, pelos nossos filhos, pelo povo de Deus na terra, tanto os obedientes que a noiva é preparada, como os desobedientes, os teimosos, os duros de coração, e o povo da terra, pela nação, pelo rei escolhido por Deus, permitido por Deus, que é o Jair Bolsonaro. E chegou uma certa parte, antes do término da oração, que eu tive uma visão, onde eu via eu e minha esposa, num lugar que eu não sei, eu não consegui identificar. Parecia ser um recinto, mas eu não sei que recinto era este. E na nossa frente havia uma luz muito forte, glória a Deus, que eu identifiquei sendo do reino celestial do nosso eterno e poderoso Pai. Essa luz batia em nós e nós estávamos nessa luz. Porém, do nada assim, eu senti que tinha alguma coisa do meu lado esquerdo, na visão ali na oração. E eu dei uma olhada assim de rabo de olho, Não virei a minha cabeça para orar, para olhar. Eu dei uma olhada de rabo de olho. E eu vi assim como celas, pequenininha. Celas, várias celas, uma em cima da outra, pequenininha. E várias pessoas com as mãos estendidas nos pedindo ajuda. E as celas pareciam ser aquela cela de cadeia, só que no escuro, numa escuridão. E sabe o que me veio? São pessoas que estão presas no inferno. E são pessoas que estão vivas na terra. De todos os tipos. Tanto crente, que tem crente também que está na vergonha do pecado. Não se arrependeu ainda. Então ainda está lá na prostituição, na mentira, na fofoca, na contenda, na enganação. Está preso lá. Porque o Espírito Santo me fez entender que tem cristão também preso lá. Que ainda não nasceu de novo. E muitas almas, jovens, crianças de todo tipo de idade. Eram celas mesmo, como se fosse de prisão, de cadeias aqui da terra, porém tudo escuro no fundo. E me deu a entender que são celas do inferno. E as mãos das pessoas estendidas assim na nossa direção, tipo pedindo ajuda. Como se estivesse preso pedindo ajuda, pedindo socorro. E Deus me fez contemplar essa situação. E eu fiquei muito abalado com isso. Triste, não me abalo muito, eu não sou de me abalar muito, mas me deu uma tristeza, me deu um pequeno abalo, Em porcentagem, para você entender, 20% só, eu não fico muito abalado com certas coisas não. Porque como eu fui militar, eu tive que encarar certas situações, Deus me dá revelações de situações complicadas, de ver pessoas mortas, de ver pessoas nuas, de situações que a pessoa está vivendo, então eu não me abalo muito com isso não, nem com os demônios também. Eu não sei o dia que eu for arrebatado no inferno. Aí já é outra situação. Mas certas coisas que eu já estou acostumado a ver até na rua mesmo, Então já não me abala tanto. Mas, claro, me dá preocupação, de querer orar pelas pessoas, querer ajudar, mas a gente não pode abraçar o mundo todo. Glórias a Deus. Então, estava lá aquelas celas e pessoas pedindo ajuda, estendendo a mão. Eu sabia que eram pessoas que estão vivas na terra, mas já estão presas com as suas almas no inferno. Vou ler aqui algumas escrituras, glórias a Deus, falando do inferno. Existe o inferno, já tem pessoas presas lá ainda que estejam vivas. Com certeza da nossa família tem gente lá, com certeza da minha família tem gente lá. Então vou ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 42. E lançar luzão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Outra escritura, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses dois versículos que eu li, esses dois capítulos e versículos que eu li, é Jesus falando, e mais um Jesus falando aqui, Mateus capítulo 13, versículo 50. E lançar luzão a fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Apocalipse, glórias a Deus, versículo 19. Capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa e,
com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lucas capítulo 16, versículo 23. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, isso aqui é o rico. É o rico que não ajudou Lázaro quando ele estava lá jogado na rua com feridas. Esse homem está no inferno. Ele está mesmo. Já ouvi testemunho de pessoas que foram ao inferno e viram esse homem aqui que era o rico da parábola de Lázaro, que não é uma parábola, é uma realidade. Apocalipse capítulo 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e os feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glórias a Deus. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso aqui é o Senhor Jesus repreendendo os líderes religiosos, os líderes daquele período dele, que hoje nós podemos chamar, que são alguns apóstolos no meio de nós, que são alguns pastores, profetas, evangelistas, diáconos, obreiros, que são líderes, mas são, aleluia, serpente, raça de víbora, que hoje está no meio de nós. Como vocês, liderança que fica enganando o povo aí, ó, pegando a Bíblia para ganhar dinheiro, com o ensinamento, a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, a doutrina de Nicolaitas em cima do altar. Como é que vocês vão escapar do inferno? Apocalipse capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Também serão, aleluia, atormentados os que permanecem no pecado. Aleluia. Cuidado, irmão. Vamos vigiar. E aqui fala de Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ou seja, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de pecado, de mentira, prostituição, de sodomia, de tudo quanto é pecado. Cuidado. Pode ser, não estou afirmando que eu não sei, mas pode ser que a sua alma já esteja presa lá numa dessas prisões do inferno, ou até outros setores do inferno. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui, Deus está tocando no meu coração. Senhor, posso falar essa coisa? Aleluia, no nome de Jesus, Pai. Não é para minha glória, para minha honra não, porque eu não tenho direito a nada. Eu sou salvo pela graça, não é porque eu faço alguma coisa para Ti, mas porque o Senhor me escolheu. Glórias sejam dadas a Ti. Uma vez eu orei um rapaz, glórias a Deus, e eu não sabia que esse rapaz iria ser arrebatado. Não sabia. Eu só fui orar por ele por causa do vício de maconha que ele tinha, e porque eu fiz uma promessa à mãe dele, de orar por ele. Louvado seja Deus. E quando eu orei por ele, eu nem coloquei a mão direito, né, nem me coloquei em posição direito, né, para segurar o corpo dele se porventura ele fosse para trás. Eu fiquei na frente dele, pus a mão na cabeça dele para orar. E meus irmãos, ele caiu. E nisso que ele caiu, eu não esperava. E ele quase bateu a cabeça na geladeira, na minha geladeira antiga. E Deus arrebatou ele. Eu nem esperava, que Deus não me avisou que ia fazer isso. Eu nem sabia que eu orando uma pessoa, a pessoa poderia ser arrebatada. Eu nem sabia. Glórias a Deus. Pode perguntar a Deus em oração se eu sabia, porque Deus vai responder isso para quem tem compromisso com Deus. E eu orei esse jovem, ele caiu. Glórias a Deus. E a alma dele foi arrebatada até o inferno. E Deus, aleluia, me mostrou numa visão, né? Nem numa visão, mas Deus me deu discernimento que ele estava sendo arrebatado lá no Vale dos Viciados.
E Deus me deu entendimento que ele estava lá já vendo no vale dos viciados, né, em drogas, em cocaína, em maconha, em bebida, em prostituição, né, em tudo que traz vício. E ele estava lá sofrendo. E quando ele voltou, esse jovem, aleluia, voltou do arrebatamento, ele voltou desesperado, pensando que estava no inferno. E eu não tive dúvida nenhuma, porque eu estava em comunhão no Espírito do Senhor, buscando, jejuando, muitos anos já. E quando ele voltou, eu falei, gostou do inferno? Ele falou que não. Glórias a Deus. E ele saiu daqui de casa desesperado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já não sei, não tive mais encontro com esse jovem. Só sei que ele estava desviado da igreja. Ele era um levita da casa de Deus, mas ele desviou e ficou nas drogas. E Deus fez isso, né, para a glória dele, para o louvor dele, não é para meu louvor não, porque eu não faço nada. Quem faz é o Senhor Jesus, quem faz é Deus. Então cuidado para que a sua alma já não esteja lá embaixo, apanhando, sofrendo aquelas cadeias, nas mãos dos demônios, tá, meu irmão? Vigia, vá para a oração, para o jejum, se arrependa, para de pedir coisas materiais, peça coisas espirituais da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor Jesus. Assim, eu termino esse vídeo falando com você, meu irmão. Se arrependa dos seus pecados. Deus não quer somente o coração, mas quer corpo, alma e espírito. Larga essas maquiagens, esses batom, mulherada, homens, larga essas argolas dos ouvidos, larga essas lentes de contato, essas coisas postiças nos olhos, nos cílios. Larga essas coisas aí porque não é de Deus. Mulher se vista decentemente, homem se vistam decentemente. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que você vá para o céu, tenha direito de entrar no céu, porque o tempo está breve. Vocês estão vendo os sinais por aí, não se enganem. É tempo de se arrepender para ir para o céu, tá? Então, em nome do Senhor Jesus, deixa essa mensagem. Não queira ir para aquele lugar de tormento, de fogo eterno. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo que você seja salvo. Se arrependa dos seus pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.